meus amores, tudo bem com vocês? Então, agora com aula de História, isso mesmo. Tivemos agora 2 aulas muito boas de Português e Matemática. E agora nós estaremos estudando Tecnologia no Brinquedo e nas Brincadeiras Afro-Brasileiras. Você conhece algumas brincadeiras dessa origem? Precisa estar atento, que eu tenho certeza que muito de vocês conhecem essas brincadeiras. Então, comigo, professora Kátia Cristina, vai estar acompanhando vocês nessa jornada de aprendizagem. E aprendizagem sobre as brincadeiras. Dentro desse componente, nós iremos aprender muitas coisas, isso mesmo. As brincadeiras afro-brasileiras, a fusão cultural. Fusão cultural, hein? Muito importante essa observação, hein? Brincadeiras dos nossos pais, né? Brincadeiras e os avanços tecnológicos sobre elas também. Então, ó, a brincadeira do campo e da cidade. Vocês sabiam que se diferencia um pouco? Vamos ver? Antes de dar início, e aí? Você está aí ligadinho no aplicativo do Educa Recife? Está conosco ou não? É bom estar conosco para estar interagindo, porque aqui, ó, para estar interagindo com vocês, eu tenho uma professora Josiane. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Olá, crianças. Estou aqui no chat aguardando a presença de vocês, tá certo? Então, se você não baixou o aplicativo, então trate de solicitar autorização dos pais. Baixe, esteja aqui interagindo. Porque ó, a professora Josiane está sempre aqui para responder toda e qualquer dúvida, hein? Isso mesmo. E também temos, para acessibilizar a nossa aula, a nossa intérprete, que está aqui ó, no cantinho da tela também, não é? Para nos ajudar a acessibilizar as aulas para nossos alunos surdos. E para vocês, meu sinal, ó. Isso mesmo, este é o meu sinal, então vamos ficar atentos, hein? Agora, vamos brincar? Vamos tratar um pouco de brincadeira? Você já pensou que alguma dessas brincadeiras, elas vêm sempre de algum lugar? Eu botei aí a professora Iris, a professora Josiane, brincando comigo. Porém, abaixo temos umas palavras mostrando alguns países da onde surgiu essa brincadeira. Então, ó, a professora Josiane pulando corda aí. Então, essa brincadeira veio lá do Egito. Isso mesmo, não é brincadeira nossa. E o futebol, que apesar de ser muito agraciado no nosso Brasil, não é? É o país do futebol, mas ele não surgiu aqui. Ele veio da Inglaterra. Isso mesmo. E o bambolê? Aí, com a professora Iris Diana, aí, ó, girando esse bambolê, não é? Veio dos Estados Unidos. Você sabia, professora Josi? Não, eu não sabia que o bambolê tinha vindo dos Estados Unidos, nem que o pular corda tinha vindo do Egito. Agora, o futebol, eu sabia que somos conhecidos como país do futebol, mas o futebol não surgiu aqui, veio de outro país. Então, tá vendo só? Então, são curiosidades, são pesquisas que podemos estar fazendo e adquirindo mais conhecimento com apenas uma brincadeira. E agora eu vou apresentar para vocês a primeira brincadeira afro-brasileira que está incluso, que é terra e mar, tá certo? Então, quando falar terra, é feito primeiramente uma linha central. De um lado da linha é a terra, do outro lado é o mar. E tem um gritador, aquele que vai ficar falando terra e mar. E você vai estar se movimentando e pulando para o lado que ele ordenar. Quem erra, acontece o quê? Sai da brincadeira. Isso mesmo, professora Josiane. Sai da brincadeira, certo? E o ganhador é quem conseguir seguir até o final, tá certo? É uma brincadeira muito boa. E essa brincadeira é chamada terra e mar também. Temos na nossa cultura outras brincadeiras semelhantes a essa, mas essa que eu estou apresentando
é de origem afro-brasileira, tá certo? E aí também vou apresentar para vocês o mambo. Mambo também, outra brincadeira afro-brasileira. Mas as brincadeiras são muito importantes, tanto para a criança como para o adulto, não é? Porque traz para a gente entretenimento, descansa a memória, a cabeça e nos leva à diversão. O mambo é como se fosse uma espécie de pega-pega, sendo que quem você pegar vai colar em você, certo? Então, pegou, a pessoa vai ficar correndo junto com você. E são duas pessoas, certo? Que lutam por essa direção, mas só consegue quem conseguir tomar para si o maior número de componentes do outro. Isso mesmo. E aí, ó, lembrando que essa brincadeira vocês podem brincar, mas a pandemia está aí. Quando tem brincadeiras com muito participante, você tem que lembrar de estar ali ó, com álcool gel, passando na mão, se cuidando. A pandemia não acabou, tá certo? A brincadeira, não é? Ela traz um pouco da identidade cultural, o qual ela surgiu. E hoje eu estou dando ênfase à cultura afro-brasileira. Então, essas culturas, ela tem o brincar passado de pai para filho, né, dos avós, e aí, ó, vai ficando. Tem alguma brincadeira antiga que você conhece, professora Josi, que foi passando de pai para filho, que até hoje está aí? O que é que você acha? Brincadeira? Assim eu não lembro, não. Não consegue lembrar. Eu pensei numa brincadeira que eu gostava de brincar quando eu era pequena, mas eu acho que hoje o povo ainda brinca com essa brincadeira. Só não sei se encaixa no que você quer. Que é Qual queimado. foi a brincadeira? Queimado. É muito bom queimado. E o queimado, olha, lá a gente brincava muito antigamente. E hoje em dia ainda, muitos estudantes gostam de brincar assim, na quadra da escola. É uma brincadeira muito boa também. Então, quem conseguir adquirir para você o maior número de componentes é o campeão dessa brincadeira, que é o mambo. O mambo também brincadeira afro-brasileira, tá certo? Então agora eu quero mostrar para vocês, vou pedir para o menino abrir a telinha aí, para que vocês possam ver as diversas brincadeiras que temos ao nosso redor. As brincadeiras vivenciadas pelos nossos pais são os mesmos que vivenciamos, né? Muitas vezes não. E outras vezes até que sim, depende do brinquedo ou da brincadeira. Muitas das brincadeiras antigas, não é? Elas estão aqui até o tempo de hoje. Elas passam por variações e até mudam de nome, mas estão presentes sim, não é? Na nossa cultura e vai passando de geração para geração. Então, vamos ver aqui agora o pega-pega, a amarelinha, o bambolê, a pipa, a gangorra. E eu vou pedir para o menino abrir a telinha aí, para que vocês possam entender o seguinte. O Brasil, por seu passado escravistas, então, trouxe a diversidade também de culturas na nossa brincadeira, não é? Estando fortemente ligada à cultura de matriz africana. Essas que eu estou dando como exemplo, ela tem esse enfoque, não é? Em um processo de fusão cultural. Então, fusão cultural, eita, é como se mudasse de um estado para outro, né? Ou de um local para outro. Se pensarmos nos povos indígenas, que foram o nosso primórdio, né? Nós temos aí uma brincadeira que ainda hoje as crianças brincam, não é? De puxar corda, certo? Um grupo puxa de um lado, outro puxa do outro. E tenta fazer, ó, essa força, aquele que conseguir trazer o seu oponente para o seu lado, não é? É campeão. Então, esse cabo de guerra é de origem indígena. Isso mesmo.
E o pega-pegou, ele vem da infusão do Brasil colônia, tá certo? E que foi trazido pelos povos africanos. Então, olha aí, no Brasil colônia, devido ao contato, certo? Das crianças negras com os filhos dos senhores de engenho, e foi ali fundindo essas culturas de brincadeira e até hoje são vivenciadas. A pipa veio da China, não é? A amarelinha lá dos romanos e por aí vai. Então, ó, sempre temos brincadeiras, não é? De vários tipos e não só um tipo só na nossa cultura. Hoje eu estou dando ênfase aos jogos e brincadeiras afro-brasileiros, mas outro dia eu posso estar trazendo de outra cultura, hein? Então, essa fusão cultural acontece devido a isso. E agora, esse matacuzana, você já ouviu falar nesse nome? É um joguinho muito bom. Nunca ouvi falar. Só tô Mas vendo e aí que as ele tá cinco com as Marias? pedras na mão. E as 5 Marias? Não é a que joga pedra, né? O da pedrinha, sim. Então, ele foi uma fusão cultural afro-brasileira que ficou presente e até hoje muitas crianças brincam. É um antigo jogos de pedrinhas, tá certo? É uma brincadeira popular que houve essa fusão cultural. E ficou aqui, ó, presente na nossa cultura de geração para geração, onde pai passou para o filho vai passar e assim vai ficando, permanecendo sempre na nossa cultura. Porque, e você aí em casa, será que você ainda não jogou nenhum jogo de pedrinhas, hein, com 5 pedrinhas? É isso mesmo, conhecido aqui. Mudam e é variado o nome, certo? Devido à localidade, não é? Aos vários estados do Brasil. Mas 5 Marias, alguém já conhece esse termo. Outro jogo também, o labirinto africano, tá certo? Onde você organiza em uma folha, uma espécie de labirinto, pega 2 tampinhas e vai jogando, inicia, você tirando pau ou ímpar para ver quem vai começar, inicia ali, ó. Você pode jogar com dado ou sem dados também, tá? Então, as crianças negras que acompanhavam os filhos dos senhores de engenhos, eles começavam a participar em si com essas brincadeiras e ficando assim difundida, certo? Em uma cultura e na outra, a variação da brincadeira. Veja que legal, como a influência afro-brasileira no brincar está presente o tempo todo. E aí, as mudanças das brincadeiras, certo? O avanço tecnológico vai surgindo, não é? O videogame foi chegando e outros jogos e brincadeiras, assim como patins, patinete, não é? Isso são os avanços tecnológicos no brinquedo. Então, as crianças do campo também têm uma maneira de brincar peculiar, não é? Lembra aquele balanço feito com pneus, não é? É uma brincadeira mais ao ar livre, o pega-pega sobre as árvores, não é? Por baixo das árvores, o brincar sentado no campo, recebendo aquele vento. Pois é. Então, também modifica um pouco a variação, não é? Lembra o ferrinho empurrando a rodinha? Muito bem, isso surgiu lá do campo. Mas aqui na cidade também houve mudanças, não é? Quando vamos ao shopping center, temos uma área de brincar com brinquedos diferentes e suas tecnologias modificadas também, tá certo? Então, aquela brincadeira de rua deixou de ser vivenciada pelas pessoas dos centros urbanos e passou a ser aquela brincadeira mais em casa, não é? Devido ao excesso das tecnologias presentes no brincar, tá certo? E agora eu vou deixar aí uma atividade para vocês. Vou pedir para o menino abrir a telinha aí, ó. E aí eu quero saber com você, se você pode fazer essa atividade. Você vai conversar com alguém mais velho aí da sua casa e vai descobrir uma brincadeira antiga, anotar suas regras e nos apresentar. E aí, você gosta de brincadeiras antigas? Você conhece alguma brincadeira antiga? Então tá aí a atividade, hein?
E eu vou agora agradecendo a professora Josi. Eu que agradeço, né? Aprendi um pouco mais do que eu não sabia. Né? A aula é isso, né? A troca, a gente troca a experiência, troca a aprendizado. E a professora Kátia trouxe informações que eu desconhecia e hoje eu aprendi. Então, deixa aí o QR Code para vocês aprenderem o jogo do Mancala, que também é um jogo africano. Depois você entra e tenta descobrir. E eu vou me despedindo de vocês. E até a próxima aula, hein?